Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: Cuba é uma democracia ou uma ditadura? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Frei Beto, um grande Frei Beto, intelectual fantástico, intelectual de uma obra vastíssima, mais de 70 livros publicados, é um pensador do Brasil. E elogiar ele, dizer que ele é um pensador do Brasil, que ele é um grande intelectual, não significa que eu concorde com tudo dele, né? Pelo contrário, discordo de várias coisas. Mas Frei Beto é um cara muito foda. Ele deu entrevista por Reinaldo Azevedo e por Valfrido Vardes. A certo momento da entrevista, o tema foi Cuba, né? Frei Beto é muito ligado a Cuba, tem livros fantásticos como Fidel e a Religião, debatendo a realidade do socialismo cubano. E veio a pergunta, né? Cuba é uma ditadura ou uma democracia? Antes da gente ver a resposta do Frei Beto, eu quero logo adiantar um ponto. Para mim, essa pergunta está mal colocada, porque normalmente, quando ela é feita, se parte dos parâmetros da democracia liberal burguesa. E aí não, Cuba não é uma democracia burguesa, Cuba é uma democracia socialista, com problemas, com limites, com contradições e por aí vai, mas Cuba é uma democracia socialista. Então, eu responderia essa pergunta primeiro fazendo um debate sobre a diferença entre democracia burguesa e democracia socialista e mostrando que a noção de democracia burguesa não é a única possibilidade democrática que existe no mundo e que, inclusive, a democracia burguesa nem sequer é democrática. Perfeito? Perfeito. Mas vamos ver qual foi a resposta do nosso querido Frei Beto. Foi uma resposta muito boa, inclusive. Cabeça desse pessoal, né? Porque eles têm uma deformação escolar e política, mas não é a maioria. Por quê? Porque hoje o saldo negativo para eles dos 21 anos de 64 ainda repercute no sentido de desmoralização. Antes de 64, vocês são mais novos do que eu, não viam isso. Um militar fardado na rua era um herói. As mulheres se encantavam por aquela farda. Eles passaram a ter vergonha. Hoje a coisa mais rara é você ver um militar fardado num supermercado ou na fila de um cinema ou numa lanchonete. Você não vê mais. Por quê? Ficaram com vergonha a partir do golpe, dos 21 anos de ditadura. Então, isso é que também nos salvou, porque existe um certo bom senso lá dentro que é uma loucura, né? Querer dar golpe e depois, que respaldo internacional? Porque todos os golpes que foram dados na América Latina foi com respaldo da Casa Branca. Inclusive, nunca houve golpe nos Estados Unidos, embora o Trump tenha tentado, porque em Washington não tem embaixada americana, né? Porque se tivesse já teria tido um golpe também, mas o Trump tentou. Cuba é uma ditadura? Na minha opinião, não. Por que não? Por duas razões. Primeiro, Começa aqui, né, gente? Eu deixei esse trechinho final, que eu acho que ele é muito bom, né? A ironia aí sobre não ter golpe nos Estados Unidos porque não tem embaixada lá. E aqui começa realmente a pergunta sobre Cuba. Vamos lá. quando você vive a 150 milhas do maior império bélico, econômico e ideológico da história da humanidade, que chama-se Estados Unidos, em permanente agressão a uma pequena ilha com 12 milhões de habitantes que quer apenas partilhar os seus bens e viver feliz, você não pode fazer eleição a cada 2, 4 anos. Sabe, há eleições, mas não no nosso processo aqui. A democracia deles é uma democracia socialista. Eu sou pelo pluripartidarismo dentro de Cuba. E já falei isso lá dentro, né? Aliás, eu creio que a grande amizade e respeito recíproco que tinha entre mim e o Fidel advém desse fato de eu sempre ter sido uma pessoa muito crítica. Ele fez o prefácio na minha biografia, né? Na edição publicada em Cuba e na edição brasileira, mesmo prefácio, em que ele fala, né, o Frei Beto, que nos critica constantemente, ele se refere a isso. Eu acho que isso nos aproximou. Eu nunca fui bajulador de nenhuma autoridade, nenhum líder. Veja, então o primeiro argumento do Frei Beto é um argumento, inclusive, que comparece muito na obra do Domênico Lo Surdo.
não dá para pensar a democracia fora do sistema geopolítico. Então, de fato, Frei Beto está corretíssimo. Os Estados Unidos é o maior império econômico, militar, tecnológico, midiático da história da humanidade. Acho que, inclusive, gente, é sempre bom pensar um dado básico. Eu lembro que a primeira vez que eu tive acesso a essa informação que me chamou muita atenção foi no livro do Giovanni Arrighi, o Adam Smith em Pequim. Os Estados Unidos é a primeira potência da história da humanidade a estabelecer bases militares em todos os 4 cantos do mundo. Até então, até o final da Segunda Guerra Mundial, nenhuma potência militar tinha tropas mobilizadas de maneira permanente em todos os continentes do globo, de maneira permanente, organizada e sistemática, como tem os Estados Unidos. De um ponto de vista estritamente técnico-militar, e a guerra nunca só é uma questão técnica, a guerra é sempre uma questão política, ideológica e tal, mas do ponto de vista técnico-militar, os Estados Unidos têm uma capacidade de atuar em guerras em todos os continentes do globo ao mesmo tempo. Percebe? Tipo, ninguém tem isso. Então, assim, não dá para falar em democracia frente a uma ameaça permanente de uma potência desse tamanho. Eu acho, inclusive, que Cuba é a experiência mais exitosa de manutenção da democracia socialista frente a uma situação de guerra permanente imposta pelo imperialismo. Eu acho que Cuba foi muito mais eficiente que isso, que a União Soviética, que China, que Vietnã e por aí vai. Porque Cuba, inclusive, fez um processo de separação muito interessante, preservar o máximo de democracia de base a nível local e impor a hipercentralização, mas no plano nacional, como forma de se proteger dos ataques do imperialismo. Então, assim, o nível micro em Cuba é uma explosão de democracia. O nível macro, nem tanto. Nem tanto. A União Soviética, por exemplo, particularmente no período do Stalin, não conseguiu fazer isso. Impôs quase que a mesma centralização no nível micro, no nível do bairro, no nível da cidade, no nível da vila operária, no nível da fábrica, do que no plano nacional, né, do governo federal. E Cuba conseguiu combinar isso de maneira muito melhor. E aí, para mim, é uma premissa aqui, viu, gente? Falar em democracia numa situação de guerra permanente imposta pelo maior império da humanidade é sacanagem, né? Acho que a premissa de qualquer debate em Cuba, de qualquer avanço sobre a democracia socialista em Cuba, é o fim das agressões imperialistas. Ponto. A partir disso, a gente tem uma outra situação para debater. O que não significa que não tenha erros na direção política do Partido Comunista, o que não significa que não tenham coisas para melhorar, o que não significa que não tenha ajustes para fazer. Mas o quadro de fundo nunca pode ser perdido. Uma agressão permanente do maior império da história da humanidade contra um pequeno país que é do tamanho de Pernambuco, em termos populacionais, sabe? Tipo, é isso. Pernambuco enfrentando os Estados Unidos. Imagina isso, gente. E a gente ia ter muitos problemas, sabe? Eu sou uma pessoa muito crítica. Então, o regime democrático de Cuba é diferente do nosso. Agora, elegem prefeito, elegem deputados municipais, provinciais, nacionais, tem Assembleia Nacional, o presidente é reeleito. Agora, não tem pluripartidarismo. Eu sou a favor, mas eu não aceitaria um partido que viesse defender o capital privado acima dos direitos humanos. À medida que eu coloco desafios, só a chance do senhor ser ainda mais brilhante. Não que as minhas perguntas sejam tão boas assim, mas não falta mais gente que tem em Cuba a liberdade que o senhor tem lá? Bem, eu não vejo essa razão, porque você vai na internet, o que tem de cubanos organizados na internet, criticando o atual governo, é muito intenso. É que as pessoas não conhecem, ou melhor, talvez nem convenha ficar divulgando isso. Mas tem. Ninguém jamais foi preso em Cuba, que eu saiba, por emitir uma opinião contrária ao governo. Só é preso quem faz vandalismo, exatamente como 8 de janeiro no Brasil. Aí sim. Quando tem uma manifestação e o cara começa a quebrar a loja, a virar carro, não sei o quê, são presos, como aqui também foram presos. E aí, claro, que tem uma caixa de ressonância da direita. Veja, nesse ponto eu discordo do Frei Beto, viu? Eu acho que sim, as pessoas são presas em Cuba por suas opiniões políticas, sem praticar vandalismo, tá ligado? Isso acontece. É isso. Agora, veja, Cuba
Não tem nada próximo da violência estatal que é praticada no Brasil, por exemplo. Em Cuba não tem a polícia entrando na casa dos outros e batendo em todo mundo. Em Cuba não existe tortura institucionalizada nas delegacias. Em Cuba não é comum a polícia entrar nos bairros e sair fuzilando todo mundo. Em Cuba não é comum, por exemplo, um policial matar uma criança com um tiro de fuzil numa operação policial e o governador comemorar e nada acontece feijoada. Em Cuba não existem chacinas, como a chacina de Eldorado dos Carajás, como o massacre do Carandiru. Em Cuba, a chance de você ser morto pelas forças do Estado é infinitamente menor que no Brasil. E vou além. A chance de você ser preso politicamente é proporcionalmente, porque alguém pode pensar assim, Jones, claro, a população do Brasil é maior que Cuba, não estou falando proporcionalmente, vis-à-vis o tamanho da população. A chance de você ser preso por motivos políticos é menor do que no Brasil. Porque, inclusive, gente, a guerra às drogas, por exemplo, é um programa político. A nova lei de drogas, aprovada no governo Lula em 2006, que disparou o encarceramento em massa, é um projeto político. As mais de 300 mil pessoas que estão presas sem julgamento, isso é um projeto político. Então, Cuba tem, sim, pessoas que foram presas por opinião política sem praticar vandalismo. Não é sistematizado. Não é algo tipo assim, meu Deus, se eu fizer uma crítica ao governo, eu vou ser preso. Não é isso. Agora, Cuba, comparado com o Brasil, comparado com a Argentina, comparado com o Peru, comparado com a Venezuela, comparado com os Estados Unidos, comparado com o México, tem menos violência estatal, tem menos encarceramento em massa e tem menos prisão do que no Brasil. Sabe? É isso, assim, de verdade, gente. Jones, e qual é a prova disso? A prova disso, pesquisa na internet. Vamos lá, pesquisa na internet. Ativista cubano é morto pela polícia. Crítico ao governo cubano é morto pela polícia. Eu duvido vocês acharem 30 casos nos últimos 10 anos. Jones, é porque o governo esconde. Não, aí é foda, né? Aí também não quer debate, né? Quer dizer, existe porque sim. Porque se não aparece é porque o governo esconde. Mas se o governo esconde, como é que tu tá afirmando que existe? Não faz sentido, né, gente? E Cuba, todo mundo pode usar celular, tem internet, tem turista para um caralho e tal, participa de fóruns internacionais, participa de espaços da ONU, tem certos protocolos para coleta de informações internacionalmente aceitas. Então não existe isso de esconder não, viu, gente? A violência estatal em Cuba é infinitamente menor do que no Brasil e na maioria dos países de capitalismo que existem pelo mundo. No mundo que fala, o comunismo, não sei o quê, não tem liberdade, não tem isso. Reinaldo, por que o capitalismo que tem tantos representantes de mídia em Cuba, todos têm, os veículos dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, é o país, está todo mundo presente lá, todos têm correspondente. Por que não mostram as favelas de Cuba, as famílias dormindo debaixo da ponte, as crianças de rua, os sequestros, o desaparecimento de pessoas, as milícias, o narcotráfico, a Cracolândia? Porque não existe. Não existe. É um paraíso? Não, está longe de ser um paraíso. Cuba está enfrentando uma situação extremamente difícil agora de insegurança alimentar, não está no mapa da fome da ONU, como o Brasil voltou, mas está enfrentando isso devido a 4 fatores. Bloqueio americano dos Estados Unidos, a pandemia, que desapareceu o turismo, que é uma das principais fontes de divisas para o país, as questões climáticas, muito furacão, ciclone e seca, e agora a guerra da Ucrânia e Rússia, porque eram 2 grandes fornecedores de insumos e a Rússia principal fornecedora de turistas gastadores. Deixa eu dizer uma coisa, senhor. Eu já escrevi a respeito e me oponho a sanções econômicas. As sanções econômicas, para começo de conversa, nunca pegam as elites dos países que sofrem as sanções. Sempre pega o povo. Certo. Além da sua ineficácia absurda, porque assim, o Irã está sob sanção desde 79. O que aconteceu? A elite islâmica iraniana se tornou ainda mais dura em muitos aspectos, mais radical, e só a população sofre. Claro. Como em Cuba, quem sofre o peso da sanção? A população. Na Venezuela, quem sofre o peso da sanção? A população. População, exatamente. sempre.
Mas eu pergunto, não há um certo mito de que é o bloqueio que ainda faz? Porque, em última instância, enquanto existia a União Soviética, o bloqueio a Cuba, as sanções a Cuba, tinha uma eficácia muito reduzida e, no entanto, o sistema continuava autoritário. Eu pergunto se, na sua resposta, não há uma perigosa associação entre um regime, digamos, duro, e uma eficácia que o senhor apontou do ponto de vista, inclusive, da segurança pública. Não pode haver uma associação perigosa aí, porque... Não. Bem, primeiro devo deixar claro... Veja, o raciocínio do Reinaldo Azevedo, que é parecido com o raciocínio do Gabriel Boric. O Gabriel Boric, recentemente, falou na cúpula da CELAC, aí ele começou a falar que a gente não pode tolerar a violação dos direitos humanos. Aí cita Nicarágua e cita Venezuela. Depois, ele fala que a gente não pode aceitar bloqueios unilaterais. Aí ele não coloca os bloqueios, o bloqueio a Cuba, o bloqueio a Venezuela, como violação dos direitos humanos. O Reinaldo Azevedo faz uma crítica da eficácia dos bloqueios. O Boric faz a mesma coisa. Veja, o problema dos bloqueios, gente, não é na eficácia para mudar o regime. O problema dos bloqueios é que eles são violação dos direitos humanos. O problema dos bloqueios é que eles são ataques, agressão a um povo. Tipo, foda-se se o bloqueio funciona ou não para derrubar o regime. Ele é uma violação dos direitos humanos praticado por uma potência econômica, tecnológica, militar, cultural, geopolítica como os Estados Unidos contra um país pequeno, mais fraco como Cuba. Então, caguei, Com todo respeito aí, desculpa aí a palavra, mas caguei para a eficácia. É uma violação dos direitos humanos. Então, veja, a galera faz um debate sobre democracia, faz um debate sobre direitos humanos, faz um debate sobre liberdade na hora de falar do regime interno de Cuba, mas na hora de debater o bloqueio econômico não entra o debate sobre democracia, direitos humanos e liberdade. Bloqueios econômicos unilaterais, como os impostos pelos Estados Unidos em diversos países do mundo, são exemplos de violação dos direitos humanos, arma de destruição em massa, porque é isso, arma de destruição em massa, ataque à liberdade e à soberania de um povo. Ponto. Aí, a segunda premissa problemática da pergunta do Reinaldo. Mas você acha que se tirar o bloqueio, a democracia em Cuba vai melhorar? Veja, essa pergunta é cretina. Por que essa pergunta é cretina? É a mesma coisa que eu olho uma criança de 10 anos. Essa criança de 10 anos, ela brinca muito de matar passarinho e torturar passarinho. Aí eu vou dar um tiro na cabeça da criança e digo assim, matei ela porque ela ia virar um assassino. Aí eu matei para impedir que ela vire um assassino. Mas peraí, pô, calma. Mas não justifica você matar uma criança dizendo que ela pode virar um assassino no futuro. Mesma coisa é você questionar, mas e se tirar o bloqueio? Cuba vai ser mais democrático? Veja, eu acho que não, mas foda-se. Não é essa a premissa. A premissa é que os Estados Unidos não têm direito ético, político e legitimidade para impor um bloqueio econômico assassino e genocida há mais de 60 anos contra o país. Ponto. Sabe? É isso. Mas para tirar o bloqueio vai ter que permitir isso, vai ter que... Não. Tem que acabar o bloqueio e ponto. Sem condicionalidades. Que é a mesma coisa de você dizer assim, não, eu não vou matar essa criança. A criança tem que proibir ela de ver desenho violento, tem que proibir ela de ver Dragon Ball Z. Não, foda-se, você não pode matar a criança, entende? Tipo, não faz sentido isso. Isso, inclusive, dá o olhar seletivo da mídia burguesa e do liberalismo sobre o que é violação dos direitos humanos. Então, assim, Cuba viola os direitos humanos, mas o bloqueio não é violação dos direitos humanos? Sabe, tipo, como assim? Por que não? Entende? Aí quer dizer que as medidas de defesa à guerra de agressão permanente que os Estados Unidos promove, aí são violações dos direitos humanos. Mas a agressão promovida pelos Estados Unidos não é violação dos direitos humanos? É isso mesmo. Isso não faz sentido. Isso é um raciocínio cínico e seletivo, né? É o seguinte, eu, como cristão, sou socialista, em decorrência da minha fé e não em decorrência do marxismo. Sim. Né? Segundo... O senhor se considera marxista ou não? Não, eu uso o método marxista como análise de realidade, porque eu não quero ser refém da lógica analítica, eu prefiro a dialética. Tá, okay. Então, aí, mesmo que eu não
quisesse ser marxista, eu sou marxista. É marxista todo aquele que tem uma lógica dialética, que, né, não fica só trabalhando os efeitos, como a gente vê aí em campanhas no Brasil, cesta básica para o povo, não sei o quê, ótimo, solidariedade. Agora, por que o povo precisa de cesta básica? Por que tem gente que doa e tem gente que recebe? As pessoas não perguntam quais as causas, porque não convém essa lógica das causas, né? Então, a cultura dos Estados Unidos, então, é incrível. Você não pode falar nas causas, é um tabu total. Você tem que falar dos efeitos, né? Pois bem, voltando à nossa questão aí. Eu defendo que os 3 direitos humanos fundamentais, e digas de passagem, só Cuba, em toda a América, nas 3 Américas, assegura esses 3. São, pela ordem, alimentação, saúde e educação. Esse é o básico. Agora, quando você propicia isso a toda a população, não há como alguém ficar muito rico e muito menos pegar $100 mil para passar férias em Miami ou em Paris. Não há, não pode, isso é crime. Isso é evasão de divisa. E eu sou a favor que isso seja crime, que seja proibido. Sabe? Porque você tem que defender. Eu também. Seja uma acumulação exagerada de riqueza para gasto supérfluo em razão pessoal. Eu sou contra isso. Ser autoindulgência. Tão brutal. Quando você tem gente morrendo de fome. Eu tenho um elemento de defesa para Cuba, já que nós estamos, não é só uma entrevista, é uma conversa, né? Eu vou ficar do lado contra Cuba. Não. O direito alemão, o direito alemão que antecede a Primeira Guerra Mundial, viu surgir um chamado Kriegsrecht, direito de guerra, que leva a uma série de supressões de liberdades e de direitos civis. Essa lógica instruiu todo o constitucionalismo moderno em todas as constituições de países democráticos. Situações de guerra, sim, há um arrefecimento das liberdades individuais. Aqui na nossa Constituição. Em todas as constituições. E Cuba vem vivendo uma situação de guerra desde a sua revolução. Exatamente. E isso, mesmo com a proximidade, e sobretudo com a proximidade de Cuba, por conta da crise dos mísseis. Agora eu vou falar a vocês, porque os argumentos se alinharam. E estamos numa conversa, claro. E essa conversa é uma estrutura. Vocês acreditam, então, agora eu vou te entrevistar um pouco também. Vocês acreditam que, caso sejam suspensas as medidas de sanção dos Estados Unidos contra Cuba, o bloqueio, vocês acreditam que Cuba vire uma democracia plena? Claro que a gente pode discutir o que é uma democracia plena. Mas, por exemplo, liberdade partidária, enfim, direito à oposição. Eu acredito que melhora muito. O Obama, quando ele flexibilizou o bloqueio... Eu não acredito, tá, gente? Esse comentário do Valfried é muito bom, porque as pessoas perdem de noção que toda a Constituição burguesa tem medidas de exceção para a defesa de regime, viu, gente? Toda Constituição burguesa tem, frente à situação de guerra com invasor externo ou frente a crises internas, tem estado de sítio, tem estado de defesa, tem várias medidas que dão poder discricionário ao Estado burguês para defender o regime, sabe? Então, veja, está inscrito, inclusive, em todas as constituições burguesas, muitas delas feitas, essas medidas pensadas contra a classe trabalhadora organizada em partidos operários, medidas de defesa para a preservação do regime frente a uma ameaça externa, frente a uma revolução, frente a uma revolta, frente a uma greve geral nacional e por aí vai. O Domênico Lossurdo, no livro Democracia ou Bonapartismo, Triunfo e Decadência do Sufrágio Universal, bota na tela, Maxwell, faz um amplíssimo debate sobre como essas medidas de defesa frente às ameaças internas e externas dos regimes burgueses foram só crescendo durante o século XX e como, cada vez mais, no regime de liberdades formais, se colocou possibilidades de exceção para controlar e enfrentar a classe trabalhadora. Então, veja, o regime burguês, ele pode se defender de uma ofensiva proletária. Ele pode se defender de uma ofensiva socialista, mas o regime socialista não pode se defender.
Entendeu? Aí tem gente que, mas comunista, autoritário, não apoia não sei o quê. Na verdade, o que eles querem é criar uma barreira moral. Uma barreira moral para não debater as legítimas e necessárias medidas de defesa de uma experiência socialista frente à contra-revolução interna e internacional. Ou vocês acham que se o Brasil tivesse a revolução hoje, vocês acham que os agentes da CIA iam fazer o quê? Eles iam montar ONG para fazer um debate, para fazer um convencimento. Galera, revolução é ruim, socialismo é ruim, vamos voltar para o capitalismo, por favor. Vamos lá, eu quero debater com você. Botar uma mesinha aqui, um café com bolo, vamos debater, eu vou explicar para você que o capitalismo é bom. É assim que se organizou a contra-revolução? Não, né? Então, assim, a ordem burguesa tem direito de se defender, a ordem socialista ou não. E aí, de novo, citando o Domênico Lossurdo no livro Democracia ou Bonapartismo, uma das grandes vitórias ideológicas da burguesia é criminalizar toda e qualquer medida de defesa das experiências socialistas, taxando como autoritária e não ter o mesmo olhar de autoritarismo para as medidas de defesa da ordem burguesa. Então a gente, por exemplo, no Brasil, vive com uma das polícias mais violentas do mundo, que mata preto, que só a porra todo dia, vira para Cuba e fala: que país autoritário, meu Deus, eu estou chocado. A gente vê aqui a polícia todo mês trucidando criança com tiro de fuzil no Rio de Janeiro, a gente olha para a China e fala: meu Deus, que país autoritário, eles não têm pluripartidarismo, eu estou chocado. Entendeu? Pronto, é assim que funciona. Você nunca esteve em Cuba? Não, nunca tive. Você vai levar um impacto. Eu conheço várias pessoas que tinham extremas restrições a Cuba e que foram lá e tiveram um impacto muito grande, né? Porque eu mesmo, primeira vez que eu fui, achava que todo cubano ia querer conversar de política comigo. É um assunto que eles só tocam se você toca com eles. Né? O cubano é alegre, fala de arte, fala de música, fala de a diferença esporte. de argentino. Você entra num táxi, a primeira coisa... Fala de política. Política. O porteiro do hotel. Política. Todo mundo vai. Exatamente. O cubano realmente, sabe, o negócio dele vai pelo hedonismo, outra coisa. Hedonismo, o prazer de viver. Exatamente. E eles realmente conseguem fazer do muito pouco que tem ali uma festa. Uma festa, exatamente. Constante. São muito festeiros. Fala, olha, bebê que não rebola no berço não é cubano. Né? A gente fica sabendo, são muito piadistas e tal. Agora, fazem muitas piadas com eles mesmos, né? Então, eu creio que se houvesse essa flexibilização ou terminasse o bloqueio, que seria o ideal, esse pequeno período do Obama mostrou como deu um impulso no progresso do país. Impressionante. Porque o país é pequeno, então com poucos recursos consegue-se viver bem. Agora, o problema é que o país não tem um único rio. Não dá. Toda a energia é de petróleo importado, né? Isso é um custo muito alto, muito alto. E o embargo impede que os navios petroleiros busquem petróleo na Venezuela e levem para Cuba. Os navios, qualquer navio do mundo hoje, para não ter sanção americana, tem que despejar o contêiner ou na Jamaica ou no Panamá. Aí vai o barco cubano buscar, isso custa uma fortuna. Eu vou tentar entender um outro mistério agora, porque... Eu acho muito bom esse final, né? Porque uma das coisas que mais me irrita num certo pensamento acadêmico marxista é que na hora que ele vai pensar os problemas concretos da transição socialista, ele repete chavão, né? Autogestão operária, autogestão, fim do Estado, fim da família, fim das classes, fim de não sei o quê. E não consegue nunca tocar nos problemas concretos da transição socialista, que é, por exemplo, Cuba. Como é que se gera energia? Cuba, por exemplo, por causa do seu sistema de saúde muito eficiente, Cuba tem um problema de envelhecimento muito grande. Então, Cuba tem uma população cada vez mais idosa, com problemas gravíssimos de infraestrutura urbana. Esse momento, por exemplo, até 2060, é um momento fundamental para Cuba fazer uma renovação radical da sua infraestrutura urbana, aproveitando que ainda tem uma porção
muito significativa de força de trabalho jovem, inclusive para adaptar a infraestrutura do país para um país que vai ser majoritariamente cada vez mais de idosos a partir de 2070, 2080, 2090. Então, por exemplo, Cuba precisa agora aumentar radicalmente a produtividade do trabalho para provocar vultuosas transformações urbanas da infraestrutura do país. Como é que faz isso com bloqueio? Como é que se aumenta radicalmente a produtividade do trabalho? Como é que se aumenta a disponibilidade de consumo de quilowatt de energia por habitante no país? Como é que se aumenta a produção de alimentos frente às restrições que Cuba tem de recursos? Como é que se melhora o problema do transporte urbano quando Cuba não tem fábricas suficientes de ônibus, de carros e não consegue fazer o comércio necessário por causa do bloqueio? Sabe, problemas concretos, né, gente? E o Frei Beto saca muito isso. Eu acho isso sempre importante e fundamental na hora da gente debater os desafios da transição socialista no passado e hoje também, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.